Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bakhshat aqui na área, ensopado até a alma, praticamente virando sapo, mas estão aí, né? Firme e forte. A vida tem dessas. Quem gosta de moto, muitas vezes consegue fugir do trânsito, mas não consegue fugir da chuva, né? É a vida. Ai, ai, ai. E vamos lá para mais uma semana, mais um episódio. E, cara, a gente vai conversar com um cara aí que tem história pra caramba pra contar aí, que a gente já passou por poucas e boas, inclusive tem história até do Eric Wendell aqui, né? Sobra até pro Eric Wendell se bobear aqui, né, Bessa? Exato. Verdade. Então, maravilha, vamos lá. Bessa, por favor, aí se apresenta. Quem é o Bessa, né? Quem é o Matheus Bessa? Quem é esse cara aí que tá conversando com a gente hoje? Bom, eu sou o Matheus Bessa, mais conhecido internamente aqui na Câmara como Bessa, acabou ficando esse sobrenome aí forte. E aí, os famosos memes, né? Tá bom a Bessa. E os memes, figurinha, tudo. Tudo foi confeccionado durante esse tempo aí. Eu tô na área há mais ou menos 10 anos, né? Eu entrei a primeira vez na F-Câmara lá em 2014, onde eu era um estagiário, digamos. Fui um resultado, digamos, de um programa de formação que estava ainda embrionário. Vamos fazer alguns testes. Eu provavelmente fui uma dessas cobaias aí. E deu certo porque eu aprendi muito aqui na F-Câmara. Hoje, novamente, na F-Câmara, atuo como Tech Manager na vertical de Finance aqui, atendendo alguns clientes. Então, um mês e pouquinho aqui, aprendendo como são as coisas no dia a dia. É uma função totalmente diferente do que eu havia trabalhado em outras oportunidades, mas tenho certeza que eu vou aprender. Se eu aprendi 1, 2, 3 vezes em situações diferentes aqui na Câmara, essa também vai ser igual. Ô, Bessa, você sabe que o Cato já esteve aqui, né? O Cato? O Cato já esteve aqui no Hora de Juice, sabe, né? No Hora de Juice, sim. Com o Smith, né, tudo mais. Aí eu tenho a pergunta pra ti, a gente vai poder falar mal do Cato ou não? A gente edita depois, pô. Então tá bom. Cara, na tua carreira, assim, é legal que você realmente passou por muita coisa e tal, mas beleza, eu queria entender, cara, porque, tipo, eu não participei até dessa edição, mas como é que foi esse programa de formação em 2014 aí, cara, lá atrás? Como é que foi essa pegada? Tipo, toma aqui esse notebook, toma aqui, vai pro fogo? Como é que é? Então, eu entrei na F-Câmara por uma vaga que tinha aberta da Microsoft. E na época, foi até uma loucura que eu fiz durante a entrevista, porque eu já estava trabalhando 2 anos como CLT em um lugar, né? E eu estava sozinho lá como .NET. Daí eu, quero participar de um time grande, de uma consultoria, não sei, quero aprender com gente que possa me ensinar a sair um pouco do Stack Overflow. Tava muito sozinho, né? Daí eu participei desse processo seletivo na F-Câmara com o cara da Microsoft na época. Eu falei isso pra ele, falei, eu tenho certeza que durante a entrevista aqui muita coisa eu errei e tal, mas, cara, eu tô disposto a perder um emprego de 2 anos aqui como CLT pra ficar 3 meses na F-Câmara no projeto pra pelo menos entender como é o dia a dia, pra aprender e evoluir em cima disso. Estudo, faço o que for pra aprender. Daí o cara gostou de mim e deu ok na vaga, mas infelizmente, por algum motivo, na época o projeto não foi pra frente. Daí, na época, o gestor de operações críticas, na época ele interviu aí, né, e conseguiu me colocar dentro de um time interno pra desenvolver o timesheet, né, dar o suporte e a sustentação pro timesheet. Timesheet é a versão 0, digamos, do que a gente tem hoje do Tangerino, né? E do FC Team, apontamento de hora dos consultores. Como é que era o nome na tua época? Timesheet. Não era Timesheet, cara, era Timesheet. Depois veio o Hashtrack. É verdade. Era um laranjinha, né? Era um laranjinha. Era um laranjinha, tô ligado, não é verdade. Então falando, mano, qual que era mesmo esse cara? Verdade, era um laranjinha. Eu me lembro que a gente se esbarrou na F-Câmara, foi em 2017 no Banco Pan. Isso. O Eric Wendell tava no projeto ainda também, me lembro e tal. Tinha uma galerinha lá naquele projeto lá. Sim, tu começou em 2014, você chegou a sair alguma época ou você ficou de 2014 até 2017 direto? Não, eu tive uma saída, né, nessa época da F-Câmara, né? Tive problema pessoal, tal, eu saí, mas depois eu voltei em 2016 ali, que foi aquela época que eu te conheci lá no Banco Pan, com o Bruno Kawakami, inclusive. Kawakami, verdade, tem que trazer o Kawakami aqui, inclusive. E foi loucura aquele projeto, porque codar em Swift para um cara que nunca tinha pego um Mac direito, ia aprender no final de semana tudo, deu certo, né? E pior que eu me lembro que assim, o prazo era bem curto, né? É engraçado a gente contar isso porque o pessoal pensa que, sei lá, às vezes é meme de internet, mas não é, né? Assim, até me refresca, né? Mas, cara, eu me lembro que o prazo era bem curto, e aí no meio do bagulho mudou o escopo, né? Tem até uma parada dessa, não foi? Mudou o escopo.
Era tipo um mês e pouco, e ainda mudaram o escopo, trouxeram mais um desenvolvedor para dar um apoio lá. Que era o Anderson, me lembro que era o Anderson Catal, né? É verdade, o Anderson. Gente boa. E era, todo dia até 10 horas da noite ali, trabalhei muito com o Kawakami. Cara, que eu não sabia de Swift ali, aprendi com ele, e foi, cara. E foi um exemplo, assim, pra mim, do que, o que vale mesmo é a intenção, é o soft skill, é você ter a correria de ir lá e procurar a solução e sair na outra ponta. O conhecimento técnico faz parte da curva, se tu consegue aprender e dar um jeito de contornar essa curva, né? O que realmente complica e trava mesmo as entregas, normalmente são soft skills, né? Eu acho legal até falar um pouco do projeto do PAN, porque assim, né? Eu acho que a gente usa muito esses exemplos, assim, de cara, desenvolvedor, até eu acho que foi, se não me engano, foi o Mad Dog, né? Que ele fala, cara, pra mim desenvolvedor não tem que saber uma linguagem, né? Tem que saber qualquer coisa nesse sentido e, enfim, quem tá escutando isso pode concordar ou não com ele e tal, mas eu particularmente concordo, até porque muitas vezes, né, cara, a tecnologia simplesmente morre, cara, e aí, o que você vai fazer? Você vai ficar dizendo que não, beleza, então não vou ser mais desenvolvedor porque a tecnologia morreu? Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sou inclusive certificado, por exemplo, Flex 4. Sou certificado Flex 4. Mano, muita gente que tá ouvindo isso aqui pergunta, o que é Flex? Muita gente tá ouvindo aqui, o que é isso, Flex? Mas, cara, 2008, 2009, a galera no front-end, nossa, Flex, vamos fazer tudo em Flex. A TOTOS, né, na época, nossa, era tudo em Flex, tinha muito desenvolvimento em Flex. Sim. E hoje, cara, teve um cara chamado Steve Jobs, que falou no iPhone não, e, cara, morreu a tecnologia, cara. Fica totalmente fora do nosso controle, né? Eu falo isso porque a galera hoje, tipo assim, cara, nada contra, acho que até uma linguagem sensacional, assim, você começar a aprender com JavaScript, mas, cara, não fica nessa, só quero trabalhar se for JavaScript e tal, porque não é. E é engraçado que tem isso, né, cara, porque se uma situação dessa, eu acho que não foi contigo na época, quando na época aconteceu do Banco Pan, não era essa situação, mas, cara, numa questão de, beleza, você trabalha com uma tecnologia, você sempre trabalhou com essa tecnologia, não tem nada errado com isso, sei lá, cada um, mas você tem que pensar que em algum momento você pode ter que mudar, né, cara, assim, da hora pra outra, né? Sim, exatamente. E assim, uma das lições que eu já havia aprendido, e sempre lido com isso no dia a dia, é entender não como programar em C#, Java, React, enfim, é entender a lógica atrás disso, né? Qual é o problema que aquele framework resolve? Qual é o que o React propõe, o React Native propõe e tal, e eu entender isso, porque a partir desse ponto de vista fica muito mais fácil a transição para outra linguagem, para outro contexto. Daí você abre portas, né, para oportunidades, né? Tipo, você pode ser alocado para qualquer cliente, ou você pode entrar em qualquer lugar, desde que você entenda essa linha de raciocínio. Então, foi uma das principais coisas que eu aprendo todos os dias, digamos, na F-Câmara, em contextos diferentes, mas já naquela época eu já estava iniciando esse aprendizado, em entender como as coisas funcionam e não como codar em JavaScript ou como não. Vamos um pouquinho mais a fundo. E é geralmente nesse ponto de vista que você resolve pepinões na tua carreira, né? Quando você pega aquele problema e fala, cara, não sei como sair na outra ponta. Quando você pensa em origens, digamos, né? Tipo, putz, eu tô com um problema de memória leak aqui dentro dessa máquina, por quê? Aí você começa a pensar sobre sistema operacional, sobre a tua aplicação, o que ela carrega de dependência, você começa a fazer essa regressão, digamos, né, sobre a tua aplicação, lembrando de conceitos, tu chega na causa raiz rapidinho, entendeu? E é besta, realmente é besta as soluções, né? Você descer nesse nível é muito bacana e muito essencial. Até porque, assim, nessa paradigma de mudança de linguagem, que nem, cara, eu já trabalhei muito com desenvolvimento para iPhone e tal, eu sempre amei muito Xcode, sempre, assim, achei uma ferramenta fantástica. Hoje em dia eu não tenho trabalhado mais, mas acho que o pessoal, pelo menos que eu escuto falar, é que tá ainda tendo uns probleminha e tal. Mas, cara, eu gostava demais do Xcode, sempre achei o desenvolvimento mobile muito melhor, muito mais gostoso você desenvolver para iPhone do que para Android. Porque naquela época, em 2017, a gente ainda estava engatinhando ainda com Android Studio e tal. Então, eu não sei, eu nunca tive uma experiência boa assim. E pra tu ver, né, cara, para desenvolvimento mobile, essa questão da mudança de linguagem é uma coisa que quem desenvolve há um certo tempo teve que mudar. Porque, por exemplo, antes de 2000, eu acho que 2000 até 2014, por aí, não vou saber acertar o ano. Mas, por exemplo, de 2014 para trás, a gente desenvolvia em Objective-C no iPhone, né, pro Xcode. E depois
Depois a gente migrou pro Swift. Cara, mesma coisa foi o Android, né? Mesma coisa foi o Android. Cara, até uns anos atrás, todo o desenvolvimento era Java, não era Java, e aí depois a gente mudou pro Kotlin e tal. Então, assim, a mudança da linguagem, cara, tem que ser uma coisa que o desenvolvedor sempre tá olhando. E aí entender esse ecossistema em volta é importante, né? Como você falou, né? Porque, assim, o Android, por exemplo, o Android, não só o Android, né? O Xcode também, né? Ele mudou, inclusive, o gerenciador de dependências padrão dele algumas vezes, né? Então, hoje, por exemplo, no Android, você usa muito Cradle, mas teve uma época, bem no comecinho, você até usou alguma coisa de Maven, né? Mesma coisa no Xcode, por exemplo. Para gerenciar a dependência, eu usei muito Cocoa Pods e tal. Hoje eu nem sei mais o que a galera tá usando, mas eu sabia que quando eu parei um pouco para desenvolver para iOS, já tinha outro gerenciador já. E o Cocoa Pods não era o primeiro, já tinha coisas que você fazia antes e tal. E aí depois veio alguns outros gerenciadores. Eu acho que é Cartridge, uma coisa assim, não sei que é desenvolvedor. Então, cara, você tem que estar acostumado a mudar o teu dia a dia, velho. Assim, né, o pessoal fala, JavaScript, né? Eu acho que hoje, sei lá, pelo menos já tem alguns anos isso, o Guppy, né? O Guppy e o Bower, né? Tipo assim, antes do Guppy, né? Teve o Guppy, teve o Bower. Até a maneira como você gerencia os pacotes no JavaScript também mudou muito até a gente chegar. Aliás, eu falei Guppy, né? Guppy também já é antigo, na realidade, hoje, acho que o padrão é Webpack, né? A gente usa muito Webpack hoje como padrão de gerenciador de pacote e tal. Mas, cara, o próprio JavaScript, o Node da vida e a forma como você empacota as aplicações mudou muito durante o ano. Então, assim, você vê, você pode até, se você tem um certo tempo de mercado, você pode até não mudar a linguagem, cara. Mas muita coisa que é em torno da tua linguagem tá mudando. A galera que programa JavaScript, por exemplo, beleza, hoje é React, já é padrão há alguns anos até. Mas, assim, de 2012 pra cá, a gente teve Angular, a gente teve uma onda forte de Vue, eu não sei mais o que a gente teve assim, mas teve muita coisa, né? O AngularJS o timesheet era feito em AngularJS, revolucionário, né? E o próprio Angular mudou, né? Porque era o AngularJS e depois virou só o Angular, né? Aí mudou para TypeScript e tal, a partir da segunda versão mudou tudo, né? Então, por exemplo, se você teve uma quebra de versão ferrada, né? Então, por exemplo, se tu mexia com o Angular 1, cara, o Angular 2 esquece, cara. Tudo que tu aprendeu, joga fora que não tem nada a ver, né? Exatamente, mudou totalmente. Essas paradas assim, cara, então não adianta você querer pensar, não, vou estudar só uma vez, não é, velho. Não vai ser mesmo. Vai mudar direto. Cara, qual foi a última, assim, que você pegou pra aprender aí? No Doutor Consulta, eu acabei aprendendo muito sobre cloud em geral ali, sabe? Sobre, então, digamos, DevOps ali. Pipeline, trabalhei no GCP ali, mexi muito com Cloud Run, com monitoramento do próprio GCP, gerenciamento de fila, tudo mais. Eu entrei muito nessa seara, né? Eu aprendi com Shell, começou a mexer com Shell, comecei a mexer com Python. Sim, comecei a ter esse tipo de contato. Mas de linguagem, né? E framework era mais voltado para JavaScript, né? E, foi o Nest e Next que a gente trabalhou mais forte lá, né? O Next.js, que é um framework de React para front-end, né? A gente publicava lá no GCP. É um framework bem robusto, assim, bem bacana, desenvolvido pela Vercel. A gente implementou lá a gente reescreveu o site do Doutor Consulta. Foi bem legal o projeto. E dentro do trabalho que está sendo feito de decomposição dos serviços lá em microserviços e tal, está sendo utilizado o Nest.js, que é um framework de JavaScript com uma pegada muito parecida com o Spring Boot. Ele é muito parecido, assim. Muito parecido, muito. Injeta muita coisa? Injeta, anotação, tudo mais, e é dos mesmos criadores do Angular, né? Então a documentação é bem parecida, o style sheet deles é bem legal, assim, e é um framework que trouxe bastante resultado ali pro pessoal do Doutor Consulta, porque tem uma galera lá que quer o PHP e a curva de transferência, digamos, de conhecimento foi bem rápida, assim, sabe? O pessoal pegou bem, então foi bem interessante o uso dessas tecnologias lá. E tá em andamento lá, tá com o Dene essa missão.
programação. Então, mas de que framework vocês usavam lá no PHP? Cara, PHP a gente usava uma versão 5.4 lá, ainda roda lá, e era na unha ali, sabe? Era um framework caseiro e a gente sustentava ele. Eu ia perguntar porque se falasse que assim, cara, a gente usava um Laravel, um Symfony, alguma coisa assim, e ia explicar a familiaridade, né? Porque tem algumas familiaridades fortes, assim, de maneira como você coloca. Houve algumas tentativas lá de migrar pra Laravel, mas acabamos decidindo pra Node mesmo. Cara, eu sei que também, assim, você teve papel, alguns locais de papéis de liderança e tal. E eu sei que, assim, lá no começo, você foi voluntário para ser professor de informática básica, né? Isso te ajudou, cara, de alguma forma? Conta um pouco dessa experiência e se isso te ajudou na tua carreira. Cara, isso foi bem legal, assim, mas ajudou no quesito da responsabilidade que a gente tem como profissional de passar o conhecimento pro próximo, né? Isso foi muito bacana, que eu tava no início da faculdade, era informática básica ali, um trabalho que a faculdade fez na época, um pessoal que nunca teve muito contato com computador e tal, não sabia mexer direito com Excel, com PowerPoint, com pacote Office em geral, e eu dei aula, e cara, você ensinar alguém é uma responsabilidade enorme, sabe? Estudava, sabe? Tentava manjar de tudo pra passar, e eu acho que isso de certa forma ajudou a construir esse lado de ter responsabilidade de passar o seu conhecimento pra frente. Um dos grandes papéis do Tech Lead é conseguir fazer isso a todo tempo com o time. Como eu falei, não adianta você chegar como chefe e tal, não, faz isso, sabe? Delegar de qualquer jeito e tu não ter a paciência de fazer um pair programming com o cara e explicar, tu tem que ficar ligeiro aqui com gerenciamento de dependência, porque às vezes ele pode atualizar para uma dependência que pode quebrar a tua aplicação por causa disso, sabe? Explicar as coisas detalhadamente e ter esse tipo de responsabilidade. O Tech Lead, ele tem que fazer isso, porque senão seu time, além de não encontrar uma referência em você, começar a criar uma camada de confiança ali, confio no cara, eu confio que o Bessa vai me ajudar nesse quesito aqui, o Tech Lead também trava o desenvolvimento do profissional, isso não faz sentido nenhum um líder, né? E você que já foi Tech Leader em algumas empresas já, acha que tem muita diferença de um Tech Leader faz de uma empresa para outra? Ou é meio que padrão isso? Eu acho que a diferença é mais no quanto a empresa te pede a botar a mão na massa, sabe? Tem empresa que exige um pouco, assim, e é o que eu observo também no dia a dia hoje aqui na F-Câmara, tem empresa que pede pro cara colocar muita mão na massa, tudo mais, e tocar o time desenvolvendo ali junto com a galera. Mas tem empresas também que não dá para ter esse tipo de espaço, né? Você tem que sair um pouco ali do operacional e aprender a ensinar o time a trabalhar, tudo mais, né? Então, nesse quesito eu acho que muda, mas tem coisas em comum entre todas, né? O cara tem que ser referência, não quer dizer que eu vou fazer uma gestão numa empresa mais distante, que eu não tenho que manjar de programação, eu tenho que arrumar um jeito na minha hora vaga de ficar sempre afiado para conversar com meus liderados de igual para igual, assim, sabe? E acompanhar eles, porque às vezes, programa de formação hoje em dia, o pessoal vem nadando de braçada, e tem que acompanhar a molecada, a molecada tá de olho a toda nova tecnologia e tal, o pessoal é muito rápido. Então, como Tech Lead, metendo a mão na massa ou não, o cara tem que ser referência ali, né? Muito tempo livre, né, pro cara ficar estudando tecnologia diferente, né? Pois é, não tem tanta reunião ali no dia a dia. Não, mas é brincadeira. Eu acho que o que mais que eles têm que fazer é isso mesmo, né? Pegar e estudar novas tecnologias. Só não pode ficar muito ansioso pra ficar mudando tecnologia toda hora, né? Sim. Tem que segurar a ansiedade, porque as coisas acontecem, né? As coisas vêm com o tempo, né? Mas é legal a tua percepção que você tá falando assim do Tech Leader, porque eu vejo essa diferença um pouco mais pra cadeira até de CTO, de CEO e tal, porque, cara, você trabalhar com o CTO, CEO, e eu acho que a galera é bom entender essas diferenças já desde o começo, porque assim, os cargos eles mudam conforme a empresa, né? Conforme, inclusive, na tecnologia, eu diria conforme o tamanho da empresa, né? Então, pra mim, assim, cara, um CTO de uma startup, com certeza, é um cara muito mais de hands-on, é um cara realmente que tá perto do time de desenvolvimento, é um cara que literalmente vai codar com todo mundo, só que ele tem uma pegada muito mais de tomar decisão, assim, então ele tem essa responsabilidade a mais. Agora, o cara que é o CTO
CTO de uma empresa grande e tal, ele fica mais afastado, cara. Ele tem aí, né, prevalece mais o lado executivo e de liderança desse cara, né? E é bom que eu acho que a galera tem essa percepção que isso não é só para esses altos escalões, né? Tech Leader também tem essa diferença, né? Tem sim. E principalmente quando muda o tamanho da empresa faz toda a diferença, né? Por exemplo, no Doutor Consulta era assim, o tempo de resposta ali é muito dinâmico, muito rápido. Por mais que seja uma empresa que tem mais de 10 anos aí no mercado, ele tem muita diretriz de startup ainda. E exige esse dinamismo, né? Eu tinha, acho que 11 desenvolvedores comigo ali, entre 3 times diferentes. Não dá pra pôr a mão na massa. Vira e mexe, eu olhava, putz, ali no time de front, o pessoal precisa de apoio ali pra sair do outro lado. Qual é o melhor jeito de eu dar um feedback bacana pros caras? Vou fazer um pair programming. Reserva uma tarde ali, congela a tarde. Eu dou uma respirada também de reunião e já ensino o time no dia a dia, entendeu? Sim. Então, tem que ter esse tipo de malícia. Mas tem situações onde o TL ali, ele fica focado full com o time e consegue conduzir com mais frequência esse tipo de aproximação, né? Que é legal, esse calorzinho, assim, de parar as reuniões e fazer um pair programming faz falta. Muitas vezes, assim, realmente faz falta sentar com a galera. É bom que a galera tenha essa visão de que, cara, o tech leader, né, ele vai ter esses 2 papéis e não é uma coisa que é escrita em pedra. Porque o que eu vejo, assim, a galera que tá muito no começo da carreira, eles já criam um mega desenho que, cara, vai do começo até o fim. E, na boa, eu não acho ruim a pessoa ter esse tipo de planejamento. Eu acho que é legal você saber onde você quer chegar, até para você ir acompanhando aonde você tá indo. Mas, cara, também é importante você ter uma certa flexibilidade, né? Sim, tem que ter. Não é trivial, assim, as nossas posições aqui dentro de tecnologia, acho que qualquer área, né? Exige muito a nossa inteligência de adaptar conforme o cenário. A gente não pode ser quadrado, digamos, né? Putz, falando mal do Cato, falando mal barra dele, ele fez pré-programa comigo, né, no começo ali do Sério? Ele tinha uma entrega estratégica e eu tava ali naquela frente novo, ele entrou ali pra fazer um pré-programa comigo pra, de alguma forma, a gente sair na ponta com mais velocidade ali. Ele congelou 2 ou 3 tardes com ele, as outras 2 eu consegui tocar sozinho e a gente saiu com um entregável na outra ponta, que foi entregar o Pix como meio de pagamento ali dentro das consultas, né? Foi um negócio super estratégico ali pra ele. Às vezes a empresa precisa desse tipo de velocidade. Agora, se ele fala, não, eu tenho que deixar o time fazer no tempo dele e tal, sei lá, que às vezes a empresa perde o time de entregar um negócio que pode ser estratégico pra eles, por ser quadrado, sabe? A gente tem que ser dinâmico nesse sentido, sabe? Em qualquer posição. O Cato CTO, entendeu? Ele foi dinâmico ali. O Cato, eu vou reclamar com ele nunca fez par programa comigo. E o Cato já foi meu chefe também. Aí, tá vendo? O Cato já foi meu chefe também e nunca fez par programa comigo. Vou reclamar aqui. Que preferência é essa? Preconceito? Né? Cara, legal você falar isso, porque pra quem não sabe, ou pra quem não escutou os primeiros episódios do Orange Juice, o Cato, ele tá como CTO ou CEO lá já? Não, é CTO lá. Então, ele é o CTO do Doutor Consulta, né? Uma das startups famosas e tal. Brother da gente, já teve aqui no Orange Juice. Então, pô, é legal ouvir esse tipo de coisa, né? Pra você ver, né? O Doutor Consulta, ele pode não ser uma ultra mega multinacional e tal, mas, cara, o Doutor Consulta já é bem grandinho, né? E aí tu vê, em situações que o Cato achou oportuna, achou que valia em pena, pô, o cara flexibilizou, e eu sei que a agenda do Capital é mega concorrida, pra pegar e fazer par programa, né? Então, cara, tem que ser flexível, né? Nada pode ser escrito em pedra, né? Exatamente. E é engraçado que também, tipo assim, a gente olhar pro caso do Cato, né? O Cato, ele sempre olhou várias coisas, assim, mas ele sempre deixou claro que uma das coisas que ele se destacou é que, cara, ele seguiu uma coisa na programação e fazia aquilo ali dele como base, né? Então, por exemplo, ele sempre fala que uma das coisas que muito guiou ele foi que, cara, ele sempre foi muito focado em testes, né? Então, cara, ele é o cara dos testes unitários. Aí agora vem a pergunta pra desmascarar ele ou não. Quando vocês fizeram o par programming, ele fez você escrever teste unitário ou não? Não, a gente não escreveu. Vamos pegar o pé dele. ele enche muito o nosso saco nisso. Ele pegava muito o nosso pé nesse sentido e tudo mais. Mas é aquela coisa, olha que interessante, ligando os pontos aqui. Qual é o grande objetivo dos testes unitários, né? Você conseguir fechar aqueles seus módulos ali de software, né? E entregar eles continuamente realizando os testes que você já escreveu ali, de modo que uma feature nova, sei lá, esse pagamento do Pix não quebra de cartão de crédito, enfim, né? Você continuamente testar com facilidade
todo o seu código ali, né? Esse é o grande objetivo. Putz, a gente não tinha uma estrutura que facilitasse isso, nem time para isso. E a estratégia dentro do Doutor Consulta foi, primeiro, permear com testes de aceitação, tudo. Putz, o que é crítico nosso, sabe? O que dentro do nosso dia a dia é crítico? Agendamento. Putz, as funções de agendamento a gente coloca ali os testes de aceitação, que normalmente são feitos com alguma automação, alguma coisa assim de QA, né? E ele abordou dessa forma, por mais que ele defendesse, assim, como critério pessoal dele, putz, teste unitário em tudo, tal, ele veio de experiências assim, né? Ele teve que se adaptar dentro da função dele, de acordo com a realidade do dia a dia do Doutor Consulta, para ter uma abordagem diferente. Inclusive, é uma abordagem recomendada pela Google, né? Se você quer automatizar as coisas, automatize primeiro por testes de aceitação e depois você vai se aprofundando até os testes unitários. Quando você chegar nessa maturidade, você está fazendo testes mais baratos, né? Que não exigem muito processamento de máquina e etc. Então, ele teve esse tipo de jogo de cintura. Foi algo que deu certo. Legal, cara, legal essa parada dessa flexibilidade mesmo. Às vezes a galera é meio bitolada, assim, né? Não pega, você como tech lead não pegou aqueles dev que ou é Java ou JavaScript ou é nada? Já, pô. Que bate o pé, não quer mudar, é difícil lidar. Daí que vem o pessoal fala, né? Você vê muito isso em cara mais sênior, né? Tem mais tempo e tal, e os caras são mais convictos ali que aquele é o caminho certo e não procuram alternativas, né? Daí que vem aquelas famosas frases, eu prefiro trabalhar com um cara que tá chegando agora, tudo mais e tal, porque não carrega esse tipo de bagagem, né? E é legal, cara, essa flexibilidade, assim, é bacana. Pô, é que nem a gente naquele projeto do Punk que a gente falou no começo. Se eu não me engano, o Kawakami fez questão de ter teste em tudo, né? Cobertura e tal, não sei lá o que e tal. Mas aqui, eu não lembro bem direito, mas eu acho que sim. E, cara, na época, assim, eu não via necessidade de fazer teste por causa do time, né, cara? O tempo que tava fazendo era sendo uma loucura aí muito grande. Mas no final das contas deu tudo certo e ainda saiu com o teste, né? O Kawakami é uma máquina de cuspir código inacreditável. Não, o Kawakami é embaçado. Foi um dos poucos programadores que eu vi suar codando, sabe? O cara é embaçado. Ele e o Danny que tá lá no Doutor Consulta, meu Deus do céu. O Kawakami, esse dia me mandou a última invenção dele lá pra dar uma olhada. Logo novidades. Vou chamar ele aqui pra contar as coisas que ele tá aprontando. Mas bacana. Ele mandou pra mim também. Eu levei um pouco de tempo pra me acostumar, assim, pra olhar lá e entender qual que era a proposta lá. Depois entendi. Aí o feedback que eu dei pra ele foi esse. Falei, cara, dá uma olhada aí se realmente tá fácil de entender. No começo, assim, o onboard eu não achei muito fácil não. Mas agora, inclusive, aproveitando do Kawakami, que você falou, né, dele, a gente falando aqui do futuro, queria entender do teu futuro, assim, cara. E aí agora, voltou pra F-Câmara e tal, tu que já tá numa posição, digamos assim, avançada da carreira, pra não dizer idoso. Cara, qual que é a tua visão, assim, de próximos passos, até pra galera, beleza, já tá num patamar legal, já tá numa posição de liderança, o que você vê aí pro Bessa nos próximos anos? Cara, eu tenho muita farinha pra comer, viu? Falo isso pra todo mundo a respeito do futuro. Eu pretendo dar sequência nessa trajetória aí de gestão, né? Agora, já tava como tech lead no dia a dia, mais próximo de código e tudo mais, e já meio que almejava conseguir assumir um cargo de tech manager, agora veio a oportunidade da F-Câmara, e quero evoluir essas skills aí de gerência, né? Aumentar minhas habilidades de como gerir o time para ter um delivery bacana, sabe? Tipo, é um desafio grande você conduzir o time ali para estar sempre engajado, alinhado com as entregas, sabe? Entregar software numa velocidade legal e com qualidade. Isso não é trivial, envolve N coisas no dia a dia que envolve resolutivas com esse dinamismo, sabe? Então eu quero evoluir esses aspectos como gerente ali, né? De delivery, de fato. Cara, quem sabe aí no futuro, aí, nos próximos 10 anos, vou colocar uns 10 anos aí e assumir um cargo de diretoria aí, não sei, né? Vamos comer muita farinha ainda, tenho muito que aprender aqui no dia a dia, mas eu miro para esse lado. Cara, farinha a gente sempre tem que comer, cara, não adianta. Cara, a gente descobre uma coisa nova, uma mudança no mercado. Acho que essas coisas que estão acontecendo agora no mercado vão fazer a gente mudar muita coisa, como é que a gente pensa, como é que a gente desenvolve software. Sempre tem a galera assim que é meio exagerada, meio caótica e tal. Mas, cara, já não é um nem dois lugares, por exemplo, que eu escuto a afirmação: o ágil morreu. Eu acho um pouco assim caótico. É dramático, né? Até tem uma galera que gosta de, né, ganhar uma audiência com isso.
Mas eu acho que o questionamento aí, principalmente agora que a gente está passando esse período aí que está tendo muito layoff, empresa se reestruturando e tal, eu acho que daqui a pouco a gente vê uma evolução do ágil, das metodologias assim, Sim. Até porque assim, a gente também não nasceu no Waterfall, né? O Waterfall morreu, meio que morreu, e aí veio assim o ágil. Só acho que é um pouco precipitado dizer o ágil morreu. Sim, é meio clickbait, né? Cara, eu acho que tudo isso a gente tem que se atualizar, assim como a gente se atualiza com framework, a gente tem que se atualizar com metodologia também de gestão, com liderança, sobre pessoas, né? A gente, como ser humano e como mercado em geral, estamos evoluindo na metodologia e sendo diferentes também como time, né? Porque, por exemplo, uma das coisas mais legais, assim, que eu aprendi no Dr. Consulta, que foi a última experiência de liderança, foi uma metodologia de um americano chamado Patrick Lencioni, que ele fez um livro chamado As 5 Habilidades de uma Equipe de Alta Performance. Se eu não me engano, é esse nome do livro. Qualquer coisa eu passo aqui. E ele fala o seguinte, para você ter um time de alta performance com alto nível de gerenciamento, né, tu tem que cumprir 5 camadas, né, onde uma depende da outra, né. A primeira base de tudo é você ter uma relação bacana com o time. Você ter uma confiança com o time. Eu tenho que ter a confiança com o Joel, porque no dia que ele chegar dessa, tá errado isso aqui, eu não vou me magoar. Eu vou entender que é profissional ali que ele tá falando e tá criticando sobre um negócio do meu trabalho e eu posso entregar melhor pra empresa, entendeu? Esse tipo de confiança é a primeira coisa que eu tenho que romper ali com o time, né? Eu tenho que ganhar esse tipo de confiança. Imagina uma retrô sem confiança. Daí entra uma misturando com ágil, né? Putz, eu não tenho a confiança e a abertura de falar pro meu dev ali ou pros meus devs que eles precisam atualizar o Gira todos os dias, com as evidências do que eles estão fazendo, deixar traqueado os commits deles com Azure ou com Gira, enfim, por tal motivo. Eu não consigo dar um feedback pro meu time por causa disso, né? E o segundo ponto, né, desses 5 é o conflito, né? Você proporcionar conflito construtivo com seu time. Que a partir do momento que eu não levo pro pessoal uma crítica do meu trabalho que o Joel faz pra mim, putz, o Joel consegue comigo gerar um conflito construtivo. Putz, eu vou responder ele e tal, pô, Bessa, não curti esse código aqui, mas por quê? Daí entra aquele lance de code review da vida, né? Você não ter medo de criticar o trabalho de uma pessoa, não é pra brigar, mas sim pra deixar claro, putz, cara, tá errado isso, se a gente fizer isso lá na frente a gente vai se ferrar. Eu vejo muito problema em equipes fugindo de conflito, cara. Isso estraga totalmente entregável, qualidade. Eu não me alinho direito porque eu tenho receio de perguntar e a pessoa se magoar, sabe? Daí os outros 3 pontos seria o comprometimento, porque dentro de uma reunião eu tenho uma abertura, eu já tenho confiança com a pessoa, eu posso ter conflitos construtivos com ela, o que eu devo fazer agora? É estabelecer outputs dentro de uma reunião, né? Não adianta nada me alinhar com o cara e não ter um output claro. O que você vai se comprometer, Bessa, depois dessa reunião? Eu vou certificar que a cobertura de teste unitário tá ok, porque a gente tá falhando, que o assunto da reunião é sobre qualidade de software e tudo mais. E isso, né, você ponta por 4 aspectos, né, que ele fala que é a accountability, né, que é você, putz, beleza, eu dentro de uma interação dentro do meu time, eu tenho confiança, eu tenho abertura para ter conflito, eu deixo claro o que cada um vai fazer ali, então eu tenho total liberdade de ir lá cobrar o Joel. Putz, mas o Joel é o seu chefe. Beleza, mas a gente tem um acordo onde ele ia fazer, sei lá, um feedback uma vez por mês comigo, já passou mais de um mês, eu tenho total direito de conversar com ele. Eu já, putz, verdade. Sabe, eu resolvo um problema a partir do comprometimento de uma reunião que a gente tem. Muita reunião a gente participa no dia a dia, ninguém desenha output. Fala, o que vamos fazer depois da reunião? Não sabe. O output, né, já a gente chama de next steps, né? Os próximos passos. Exatamente. Faz a reunião, 1 hora de reunião, acaba a reunião, entra em outra, e aí, sabe? É melhor fazer uma reunião de 45 minutos, 15 minutos, faz o rabisco de tudo, deixar claro para todos que estão na reunião qual é o output que cada um vai fazer. E por fim, o último ponto e aspecto aí que esse escritor fala é sobre os resultados, né? Porque a partir do momento que você tem confiança com o time, proporciona conflitos construtivos, deixa claro que cada um vai fazer, os pares se cobram e a ponta de tudo isso é resultado. Você começa a sair na outra ponta. Putz, entregamos esse projeto, o resultado era prover não sei quantos de hobby ou aumentar o NPS dentro da companhia, sabe? Aumentar a qualidade de software, cobertura de teste. E dentro
dentro desse caminho de dar o resultado, mano, é tenso, mano. Tem muita discussão, não é fácil. Então, é legal quebrar esses silos, né? De, tipo, levar uma crítica pro pessoal. Cara, esquece. Eu acho que um líder, em geral, ele tem que ter essas habilidades, sabe? De conseguir proporcionar essa relação de guarda baixa tal, assim, com o time dele, sabe? De poder falar os negócios, de poder escutar sem nenhum receio e entender que é tudo trabalho, é tudo profissional. Daí, pra chegar em resultado, é 2-1. E assim, cara, tem uma questão até de mindset mesmo, como funciona, porque hoje a gente fala muito dessas empresas que tem muito digital, que são muito ligadas aos digitais, mas, cara, isso não é uma realidade que é 100% em todos os locais. Então, assim, eu não vou falar o nome da empresa, mas foi ano passado isso ainda, eu tive algumas reuniões com uma empresa gigantesca, absurdamente multinacional, gigantesca, só que, assim, de longe, o core dos caras era tecnologia, de longe, assim. Os caras é uma empresa muito mais de logística, distribuição, assim, e, cara, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada errado, a empresa tá faturando, as coisas estão acontecendo, não tem que botar visibilidade. E aí eu tive algumas sequências de reuniões com a área de TI, assim, sabe? E aí, cara, conversando com eles, a minha percepção é que, na realidade, eles queriam fazer projetos deles, mas eles não sabiam muito pra quê. O que eu quero dizer com isso? Cara, a TI, ela não tinha nessa empresa, ela não tinha um papel estratégico na companhia. E aí, tá bom, beleza. O que agora você me chamando aqui, o que você quer gerar do output? Eu quero mudar esse cenário, ou eu quero, por exemplo, dar visibilidade para as empresas, eu quero baixar meu custo da minha TI, por exemplo. Então, cara, é difícil às vezes pra galera que é dentro da TI ter uma noção disso. Então, por exemplo, a gente falou muito aqui hoje de testes unitários. Beleza, mas, cara, o que impacta testes unitários? Impacta na redução de bugs. Beleza, mas isso ainda não é um resultado final para a empresa. Redução de bugs é um resultado legal, é bacana para a equipe ver, por exemplo, reduziu bastante bug, mas, cara, a TI, a tecnologia, a galera de tecnologia tem que ter noção, por exemplo, que, cara, reduzir bug muitas vezes quer dizer ter mais homem-hora disponível, né? É um custo da operação para manter aquele sistema mais barato, é a possibilidade de você liberar pessoas que estariam resolvendo bug para fazer melhorias do sistema. Todo mundo a gente fala muito débito técnico, entendeu? Hoje todo mundo fala, débito técnico, tem um débito técnico e tal. Então, assim, cara, aí você vai pedir dinheiro para, sei lá, para diretoria, fala, cara, não tenho dinheiro para trazer mais gente para resolver débito técnico. Então, assim, não dá, você não precisa ficar quieto e falar, beleza, se não tem dinheiro, não vou fazer nada. Às vezes é assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a implementar testes unitários, porque o meu foco aqui vai ser reduzir bugs, para mim começar a liberar horas de pessoas que, em vez de estar resolvendo bugs, elas vão estar pensando em melhorias assim pro dia a dia. Então, a galera de tecnologia, eu acho que é um pouco dessas lideranças, falta ainda um pouco essa visão de um alcance aí um pouco maior. Mas, de novo, porque é difícil adquirir esse tipo de visão, né? A gente ainda, como você tecnologia, ainda foca muito na tecnologia. Mas a gente não pode nunca esquecer que não é tecnologia pela tecnologia, né? A tecnologia ela tem que resolver algum tipo de problema, né? Exato, exatamente. A gente é só um meio só, né? Pra resolver um problema na ponta, né? E essas que é igual, né? Tô falando, resolver débito técnico. Por que é importante resolver débito técnico? Cara, porque às vezes é o que vai garantir que o sistema escale. Mas por que isso é importante? O sistema escala, porque, cara, eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir suportar mais pessoas. E isso é o objetivo, né? Poder vender mais, poder aguentar mais usuários automaticamente no meu sistema sem aumentar o custo da operação. Então, isso são objetivos que são estratégicos para as empresas. E aí, como a gente começou lá no começo falando de a importância da tecnologia no dia a dia, de framework, quando a gente vai para um caráter de decisão, é importante você ter essa visão um pouco mais longe, né? Exatamente, até para falar a mesma língua de negócio, né? Você não vai conseguir convencer, como tu disse, só no bit byte, né? Tu tem que se aproximar de negócio e enxergar o valor ali na ponta. Putz, tô resolvendo bug, tô reduzindo o custo ali do time reservado para ficar resolvendo bug, ao invés de desenvolver novas features, eles vão pensar em outras coisas para deixar um pouco mais estável a aplicação, enfim. Não morre no bug, né? Tem algum ponteiro que a gente mexe. Tudo que a gente faz ali, a gente mexe em algum ponteiro. Seja, dependendo da empresa, hobby, ou NPS, satisfação do cliente. Putz, estou resolvendo bug, tem menos reclamação no Reclame Aqui. Putz, top. Visibilidade da empresa ali na veia, assim. Você
você tá mexendo nesse ponteiro, sabe? É um desafio pra gente de tecnologia, pra quem tá começando, pensar nisso, né? Você só vê os códigos ali, dá um F5, sobe a aplicação, testa ali no Postman e tal, e, putz, mas qual é o real valor daquilo lá, né? As empresas investem milhões ali porque tem um ROI ali, né? Tem um retorno ali. Então, fazer esse exercício, eu acho que, cara, qualquer profissional, em qualquer nível, seja estagiário, até chegar num cargo de liderança e tudo mais, tem que fazer esse exercício sempre, eu acho. Pensar em qual ponteiro tá mudando aquele código dele. Porque chegar lá na frente tá mais afiado. Parar de pensar que se o comitê tá no Git, tá feito, né? Não é assim, né? Comitou, dá o verdinho lá do pipeline, tá tudo certo. Ou não, né? Às vezes a feature vai dar menos conversão pra empresa. E aí? Vai dar menos dinheiro. Cara, essas questões aí de comitar e acabar, é muito difícil a gente ter essa visão, acho que principalmente no primeiro da carreira, mas se dá pra dizer alguma coisa pra essa galera agora nesse primeiro momento, é isso, né, cara? Começa a olhar esse tipo de coisa, começa a entender um pouco melhor, tenta ficar perto. Eu não tô dizendo que você precisa se responsabilizar por isso, né? Até porque muitas vezes nos projetos tem pessoas que estão olhando pra isso a todo momento, mas quanto mais você entender disso, importante, né? Quanto mais você entender o que isso pode diferenciar, é importante. Quando isso pode impactar, faz a diferença na tua carreira mais pra frente. Bom, isso aí foi o meu toquezinho pra galera aí que começa na carreira e tem dúvidas ainda, sabe quanto esse código impacta, e eu digo que impacta muito mais aí do Git. Mas eu não quero falar do meu conselho, eu quero falar agora dessa daí, do conselho que você tem pra essa galera. Então assim, cara, deixando bem claro aqui pra ti, a Orange Juice, como você acompanha, eu acho que tem muita gente aqui, principalmente que tá na dúvida da carreira. Quanto mais a gente fala aqui no Orange Juice, muitas vezes mais eu recebo dúvidas pessoal que, cara, lá de fora, olhando aqui para o nosso mundo de tecnologia, é um mundo bem selvagem, é um mundo ainda que não deixa muito claro como é que a pessoa dá os primeiros passos. Então, para primeiro passo aí para nós encerrar, eu queria que você desse essa dica para esse pessoal aí que está no começo de carreira ou que está pensando em vir para tecnologia. Qual que é o recadinho do Bessa aí para essa galera? Uma dica que eu daria até para mim no início de carreira é que o profissional se atente durante os seus estudos e entender do porquê aquela tecnologia funciona daquele jeito, o pra que ela serve, sabe? Não ficar bitolado em, por exemplo, putz, eu preciso fazer, sei lá, vou dar um exemplo do back-end, um endpoint aqui de autenticação, ficar ali focado, codando, tentando compilar. Cara, para de dar cabeçada nisso e procura entender o porquê e como funciona uma autenticação dentro de uma API REST. Esquece linguagem. Por quê? Como é que é o fluxo? Como é que ele funciona? Aonde que vai essa autorização, esse token? O que é o JWT? Pergunta pro ChatGPT, não tinha na nossa época. Fica bonitinho, boa. Sabe? Putz, beleza, não entendi esse código, copia e cola de ChatGPT, explica pra mim esse código, linha a linha, ele vai explicar o porquê, sabe? O conselho não é usar o ChatGPT, mas sim o porquê das soluções e das coisas. Porque no dia que você precisar fazer algum tipo de autenticação, por exemplo, qualquer outra linguagem, tu já sabe o caminho das pedras. Tu só precisa codar em .NET, em Java ou qualquer outra coisa. Eu concordo, e isso vai do básico, cara. Não precisa nem ser tipo GWT. Então eu costumo dizer assim, cara, você quer entender mais de como funciona a web? Cara, abre a aba desenvolvedor do Chrome e, cara, você tá feliz. Aquilo ali é uma senhora ferramenta que a galera simplesmente subestima, cara. E ali tem ali conteúdo na aba de desenvolvimento, naquela camada de network, de console, de elementos, de eventos ali, que, cara, é conteúdo para alguns cursos, cara. Exatamente. Não é dá pra fazer um curso daquilo, não, dá pra fazer vários cursos daquilo, cara. Exatamente. E a galera superestima. Maravilha, cara, maravilha. Então fica aí também outra dica, né? Olha o Google Chrome. Pode parecer besteira, mas se você nunca olhou para a aba de desenvolvimento, você está começando a desenvolver, repense seus conceitos. Tem até um curso do Chrome, da Google, sobre DevTools, né? Ele está disponível no site deles, né? E tem alguns cursos lá sobre ferramentas da Google. E o DevTools é uma delas. O nível de detalhamento lá é muito bacana. Realmente é um playground muito bacana para quem está começando. E não é uma coisa que nem tipo assim, cara, a gente já atende hoje. É uma ferramenta, o DevTools dentro do browser, ele é uma ferramenta tão difundida, é uma ferramenta tão poderosa que, assim, para quem é mais novo, eu recomendo. Procura depois History, Firefox, Firebug, pra você ver. Então, tipo, o Chrome e o DevTools nada mais é uma evolução do que o browser está implementando há muito tempo já desse tipo de coisa. Cara, aquilo ali é uma baita ferramenta para quem tá começando, uma senhora ferramenta.
Matheus, agora, pra gente encerrar aqui, cara, só queria realmente agora pedir pra você deixar aquela última mensagem pra todo mundo, teus agradecimentos, se quiser mandar uma mensagem pro pai, pra mãe, pra Xuxa, fica super à vontade aí, a palavra é sua. Se quiser mandar alguma dica também, enfim, onde o pessoal pode te encontrar, a palavra é sua. Cara, eu quero agradecer a F-Câmara por todo o aprendizado que eu tive aqui. O Fábio, os gestores que eu tive lá atrás, Thiago Lima, o Valdir também. Você também foi essencial aqui comigo nessa última passagem. Eu tive gestores muito bacanas aqui e pares muito legais também, sabe? E tudo que eu aprendi, se eu posso contribuir hoje em alguma coisa aqui na F-Câmara, porque eu aprendi aqui dentro, aprendi dentro de casa. E vocês aí que estão ansiosos pelo programa de formação, por tudo aquilo que a Origin Juice também proporciona na comunidade, eu tenho certeza que aqui é o melhor lugar para vocês aprenderem, sabe? Tem uma comunidade super acessível, o pessoal ajuda em tudo. Eu tô em casa novamente, fico muito feliz e, mais uma vez, quero deixar minha gratidão aqui por todo mundo. Show de bola, Bessa. Muito bem-vindo aí, quando quiser contar histórias, inclusive histórias do GPT, é só dizer e vem aqui gravar com a gente que vai ser super bem-vindo. Beleza, fechado. E para você que escutou mais esse episódio aí com nós até o final desse suco, até o final desse suco meio molhado hoje, mais molhado que o comum por causa da chuva, talvez. Eu tô ensopado, tô aqui brincando com vocês, mas eu tô com a minha perna tremendo de frio. E agora vou lá ver se eu me esquento um pouquinho. Então, para você que aturou a gente até agora, muito obrigado. Espero que tudo que a gente tenha falado aqui tenha mudado um pouco da tua perspectiva e te direcionado que às vezes o caminho da tecnologia não é um caminho muito reto e você ficar só em uma esteirinha talvez não seja o melhor caminho e que isso possa te ajudar aí na sua carreira. Sei que não é fácil, sei que não é uma coisa trivial, mas pode ter certeza que aos poucos você pode descobrir que é algo bem divertido. Então, muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Até mais! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.